Vamos à questão 112. Em algumas situações de resgate, socorristas do SAMU podem usar cilindros de ar comprimido para garantir condições normais de respiração em ambientes pouco ventilados. Tais cilindros, cujas características estão indicadas na tabela a seguir, alimentam máscaras que se acoplam ao nariz e fornecem para a respiração, a cada minuto, atenção, cerca de 40 litros de ar, a pressão atmosférica e temperatura ambiente. Está aí as informações sobre o cilindro para respiração. Gás ar comprimido tem um volume de 9 litros e uma pressão interna de 200 atm. Preste atenção. Esse volume de 9 litros é para uma pressão interna de 200 atm. Lembre que o volume ele muda dependendo da pressão. A alternativa correta que apresenta nesse caso a duração de ar desse cilindro em minutos é, galera, esse oxigênio, quando sai do interior do cilindro, ele vai modificar o seu volume, porque a pressão deixa de ser 200 e passa a ser 1 atm. Qual o detalhe muito importante? No interior do cilindro, o volume é 9 litros e a pressão é 200 atm. Mas no meio externo, a pressão é a pressão atmosférica. Sim, ele vai para o meio ambiente, que é apenas 1 atm. Então, é possível calcular esse volume, mas qual o detalhe importante? Foi dito, ou vai ter que se supor, já que não houve nenhuma referência a ela, que a temperatura é constante. E aí você lembra daquela fórmula do PVT constante. Pressão final vezes volume final sobre temperatura final, que é o meio externo, é igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial, que é o interior do cilindro. Como a temperatura é constante, vou cortar as temperaturas, vai ficar P2V2 é igual a P1V1. Vamos só substituir os valores para encontrar o volume do oxigênio numa pressão de 1 atm. Quando você faz essa continha aí, gente, pressão do meio externo 1 vezes V2 é igual à pressão no interior, que é 200, vezes o volume, que é 9. Você encontra que o volume total de oxigênio nas condições de pressão de 1 atm é 1.800 litros. Mas você anotou aquele detalhe lá do enunciado? A cada minuto se consome 40 litros. Para consumir 1.800 litros, X. Regrinha de 3. 40 vezes X igual a 1.800, portanto, 45 minutos. Excepcional questão. Não esqueça, o volume muda com a mudança de pressão. Letra B.